São Lucas, rogai por nós. Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz. Quem vos fala é o Dr. Yuri Maria. E agora vamos continuar uma série, vamos apresentar uma série aqui em defesa dos santos papas e do pontificado. Vamos aqui falar a doutrina de São Roberto Bellarmino a respeito dos papas e tentar desmascarar um pouco o que der essa fraternidade de São Pio X que ventila os quatro cantos, que São Libério, Honório, entre outros, erraram, e por isso o Papa errar e cair em heresia é uma coisa comum, é normal, podemos seguir, a nossa posição está correta e vamos embora. Vamos provar aqui que nunca se houve papas hereges na história da Igreja, ou ensinar heresias, nunca. Só após o Concílio Vaticano II e que houve essas novidades e aderiram a esses erros. Vamos pedir auxílio de São Roberto Bellarmino para iluminar nosso século, nosso tempo, que é um doutor essencial nos dias de hoje. Então, no livro que eu pego aqui, é o livro do Disputa sobre a Fé Cristã, que foi traduzido pelo Centro Dom Bosco, São Roberto Bellarmino. Na verdade, é as controvérsias católicas, né, do São Roberto Bellarmino. E lá no livro 3, eu creio, acho que é o livro 3, capítulo 9, as objeções contra Libério e Félix II. E comenta ele: o 11º pontífice acusado de erro é Libério. Embora os centuriadores não ousem definir nada a respeito de Libério, contudo, Tillemann Jesus afirma ousadamente que ele foi infectado pela heresia ariana. E certamente ele tem como testemunhas da sua sentença alguns autores gravíssimos, Atanásio, Jerônimo e Damaso. E só para vocês ficarem por dentro, quem que foi esse Tillemann? Foi um teólogo luterano alemão, professor de teologia na Universidade de Helmstedt. E ele era, então, luterano. Imagina, a Fraternidade de São Pio X está ventilando heresias, propagandas protestantes por aí. Que coisa. Então vamos continuar aqui com São Roberto Bellarmino. Ele respondo que, a respeito de Libério, há duas coisas certas e uma duvidosa. Em primeiro lugar, é certo que ele, desde o início de seu pontificado até o exílio que suportou pela fé católica, foi um defensor agudíssimo da religião católica. Que essa seja a verdade é atestado por todos os escritores que falam daqueles tempos, como Amiano, Marcelino, Atanásio, Rufino, Sulpício, Sócrates, Sosomeno, Teodoreto e Nicéforo. Em segundo lugar, é certo que Libério, depois de retornar do exílio, também foi verdadeiramente ortodoxo e piedoso. Pois, como escreve Sócrates, depois de retornar do exílio, Libério não quis receber na igreja os macedonianos, a menos que detestassem a heresia publicamente. Ademais, também depois da morte, ele foi sempre tido como santo, como é evidente nas palavras de Ambrósio, que diz: Irmã, é tempo de explicarmos os santos preceitos de Libério, homem de feliz memória, de modo que nossa fala seja tanto mais graciosa quanto ele foi santo. Então veja, Ambrósio falando dele que é santo. A igreja sempre reconheceu São Libério como santo, e agora a fraternidade São Pio X quer ventilar umas mentiras sobre São Libério. Continua São Roberto. E também das palavras de Epifânio, que diz: Eustácio, juntamente com muitos bispos, exercia o ofício de legado para Libério, o bem-aventurado bispo de Roma. E Basílio também diz: foram-lhe feitas algumas propostas pelo beatíssimo Libério. Finalmente, Cirício, que foi o terceiro desde Libério, chama Libério de seu predecessor de venerável memória. Agora diz São Roberto Bellarmino: como, pergunto eu, como esses padres chamavam Libério, já morto, de homem beatíssimo, se ele morreu em heresia? Como dizem por aí? Resta, pois, uma única dúvida a saber, se nesse meio tempo, isto é, no próprio retorno do exílio, ele praticou algo contrário à fé. Então vamos recapitular de que a gente está defendendo aqui, a fraternidade, no seu livro lá do Padre Matias Galdon, Catecismo da Crise da Igreja, que todos esses aí da resistência, todos eles estudam e vai lá e está lá escrito: São Libério apoiou a heresia de Ário, São Libério ariano. É isso que ensina esse livro, uma falsa acusação. E essa falsa acusação contradiz Pio IX, Papa Bento XV, Papa Santo Anastácio I, Papa Pio VI. Então, não é verdade que São Libério cedeu aos arianos, nem que assinou forma ariana alguma, ou mesmo que excomungou o Santo Atanásio. São Libério foi um firme defensor da verdade durante a crise ariana, mas ao regressar do seu exílio, deu a ideia de ter comprometido a fé, quando de fato isso não ocorreu.
E aqui vamos citar também, além de São Roberto, o Papa Pio IX. Pio IX, na sua quarta supra, sua bula de janeiro de 1873, sobre as falsas acusações, diz Pio IX: previamente os arianos acusaram falsamente Libério, nosso predecessor, ao imperador Constantino, porque Libério negou-se a condenar Santo Atanásio, bispo de Alexandria, e negou-se a apoiá-los em sua heresia. O Papa Bento XV, no seu Príncipe Apostolorum Petrum, outubro de 1920, de fato, para não serem fiéis em suas missões, alguns foram sem medo para o exílio, como exemplo de Libério, Silvério e Martino. Segundo o Papa Pio IX e o Papa Bento XV, o Papa São Libério não vacilou de maneira alguma durante a crise ariana e foi acusado falsamente pelos inimigos da Igreja por haver se mantido fiel. Também o Papa Santo Anastácio é testemunho disso. O Papa Santo Anastácio, em sua epístola Date Amici Florimum, cerca de 400 depois de Cristo, ele diz: visto que durante aquele período em que Constâncio, de divina memória, obtinha vitorioso o mundo, a herética facção ariana não pôde espalhar as manchas por qualquer artimanha que fosse, porque, tal como cremos, o nosso Deus providenciou a fim de que aquela santa e imaculada fé não se contaminasse com alguma viciosa blasfêmia de homens maledicentes. Por esta fé sofreram de bom grado o exílio os que então eram estimados como santos bispos, isto é, Dionísio, servo de Deus, disposto pelos divinos ensinamentos, e aqueles, seguindo o seu exemplo, Libério, bispo de Roma, de santa memória, Eusébio de Vercelli e Hilário da Gaia. Para não citar muitos outros que antes preferiram ser cravados na cruz do que blasfemar a Cristo Deus, ao que queria forçá-los à heresia ariana, ao chamar o Filho de Deus, o Cristo Deus, de uma criatura do Senhor. Então aqui a gente viu 3 papas falando de Libério, e ainda esse povo ainda quer falar que São Libério cometeu heresia ariana, ventilando a heresia de luteranos. Isso que eles estão fazendo, esse povo da fraternidade. Que vergonha. Que ousadia. É um desaforo isso. Esse livro aí tinha que ser... A gente tem que fazer o máximo possível para denunciar esse livro. Esse livro é um mal, que faz um mal tremendo. Ele contém verdades, mas também o que acontece? A pior mentira é aquela que vem cheia de verdades e uma gotinha de mentira. Então é isso que acontece com esses livros da fraternidade. Para justificar essa posição deles que não existe, de reconhecer e existir, eles chegam a mentir sobre o passado, mentir que existiram papas hereges já, alguma vez. O quão pérfidos, o quão maliciosos são essas pessoas que fazem isso com um Papa Santo. Será que vamos supor aqui, no futuro, alguém detratar um santo padre, o São Pio X? São Pio X cometeu uma heresia. Vocês acham que isso é certo? É um santo da Igreja Católica. Cadê o respeito? Cadê as verdades? Cadê alguém defendendo o nosso Papa São Libério? Por uma ideia errada de reconhecer e resistir. Não existiram papas hereges, nunca existiu. Essa igreja aí que vocês estão aí defendendo, vocês estão querendo colocar um herege como papa, isso aí não é católico. Então aqui a gente vai pegar o capítulo do Manual de Apologética também do Boulanger, e aqui na página 403, esse aqui é do livro do Obras Católicas, ele diz: os papas nunca erraram nas questões de fé e de moral. E este é o ponto mais importante do argumento histórico. Com efeito, se os nossos adversários pudessem mostrar que alguns papas ensinaram e definiram o erro, a infalibilidade de direito ficaria comprometida. Ora, os historiadores racionalistas e protestantes julgam encontrar provas desta falibilidade. Então aqui, Boulanger está falando contra a fraternidade, São Pio X. E naquele tempo, estaria a favor dos historiadores racionalistas e protestantes. E aqui, os casos principais que aduzem são de o Papa Libério, que segundo eles caiu no arianismo, o de Honório, que ensinou o monotelismo, de Paulo V, de Urbano VIII, que condenaram Galileu, como trataremos mais adiante. Ele vai tratar, então, todas essas questões aqui, esse manual de apologética básico, bem básico. Objeções primeiras, o caso do Papa Libério. Os historiadores racionalistas acusam o Papa Libério de ter assinado uma preposição de fé ariana ou semi-ariana para alcançar do imperador Constâncio o favor de voltar a Roma. Então vamos recordar brevemente que os fatos, que em 355 o imperador Constâncio era um imperador favorável ao arianismo. Ele ordenou o Papa Libério que assinasse a condenação de Atanásio, bispo de Alexandria, que era o grande campeão da fé.
Ele se recusou a fazê-lo. Eu vou falar depois o que ele disse, como que foi esse diálogo. Ele se recusou a fazer e foi exilado. Foi exilado para Bereia da Trácia. E um diácono, Félix, que foi encarregado da igreja romana durante esse tempo do exílio. Ele ficou 3 anos aproximadamente no exílio. Então, em 358 que ele voltou a Roma. E aqui diz que qual que é a dificuldade dessa questão? Essa questão se resume em saber quais foram os motivos que levaram o imperador a levantar a pena do exílio. Então, há duas teorias nessa possibilidade. Uma que afirma que o imperador Constâncio acabou com o exílio do Papa porque tinha temor da insurreição do povo romano e do clero. E eu acho que essa é verdadeira. O povo ali romano estava insurgindo contra o imperador, e então ele foi aclamado para voltar. Por causa da grande... o São Hilário era muito popular em Roma. Era um pontífice muito querido. Tanto é que os romanos não iam na igreja quando Félix estava lá, se intitulando como Papa. E eles não iam. Outros, pelo contrário, julgam que o Papa obteve o levantamento da pena mediante o que o Papa foi, então tá, eu vou aceitar algumas coisas e tal, em matéria de fé. Então, Boulanger vai fazer toda uma resposta contra essa preposição, que é que esse povo da fraternidade, esses historiadores racionalistas e protestantes, falam que é verdadeiro. Eu acredito muito que é o primeiro, muito contrário, pelo caráter daqueles tempos, os tempos dos pós-mártires, né, da Igreja Católica. Então, vamos responder a segunda opinião. Os seus partidários, para fundar essa pretensão, apoiam-se em 2 gêneros de testemunhos: os depoimentos dos contemporâneos, Santo Atanásio, Santo Hilário e São Jerônimo, e nas declarações do próprio Libério. Entre os fragmentos do opus histórico de Santo Hilário, chegaram até nós 9 cartas do Papa Libério, 4 das quais, datadas do exílio, parecem ser comprometedoras. Com efeito, nessas cartas, o Papa, para alcançar o favor, declara que condena Atanásio, faz profissão de fé católica formulada em Sirmínio, e pede que seus correspondentes orientais, em especial a um Fortunácio de Aquileia, que intercedam perante o imperador para lhe abreviar o exílio. Isso também é ensinado pelo padre Paulo Ricardo nas aulas dele, inclusive. A estas 2 preposições de testemunhos aduzidos pelos adversários responderam alguns apologistas negando a autenticidade dos depoimentos dos contemporâneos e rejeitando as cartas do Papa Libério como apócrifas, como diz todos os papas aí que eu citei. Mas como não é possível provar que os testemunhos dos contemporâneos e do próprio Libério não sejam autênticos, devemos aceitar a discussão. Vamos supor que isso é autêntico. Então vamos ver se aconteceu de um Papa cair em erro, ou que não foi infalível durante seu pontificado. Então Boulanger continua: se tudo reduz a conhecer qual foi a falta do Papa e a fórmula que subscreveu. Porque quando o Libério terminou o exílio, haviam 3 fórmulas ditas de Sirmínio. Dentre elas, só a segunda, que declara a palavra consubstancial, deve ser rejeitada, como estranha na escritura e inteligível, e tida por herética. Então, das 3 cartas, só a segunda que era herética. Ora, comumente se admite que não foi por a fórmula que o Papa assinou, mas provavelmente a terceira. Quer se trate, porém, da primeira, quer se trate da terceira, os teólogos são unânimes em dizer que essas fórmulas não são absolutamente heréticas, apesar de terem o grande inconveniente de favorecer o seminarianismo, suprindo a palavra consubstancial da profissão de fé do Concílio de Nicéia. Mas não são heréticas. Conclusão. Portanto, ainda na hipótese mais desfavorável, podemos concluir que o Papa São Libério cometeu apenas um ato de fraqueza, condenando no momento angustioso o grande Atanásio. Fraqueza que Atanásio é o primeiro a desculpar, disse Santo Atanásio. Libério, diz esse grande doutor, vencido pelos sofrimentos de um exílio de 3 anos e pela ameaça do suplício, assinou por fim o que lhe pediram, mas tudo se deve à violência. Segundo ponto. Além disso, o Papa Libério nada definiu se cometeu algum erro, quando muitos podemos dizer que o erro como doutor particular e não como doutor universal, quando fala ex cátedra. Claro, foi uma carta. E mesmo que tivesse falado ex cátedra, o que a gente não admite, nós católicos não admitimos, não tinha a liberdade que se requer para o exercício da infalibilidade. Ou seja, a liberdade de poder falar livremente. E quando o São Libério falou livremente, ele foi totalmente contra, só para pesquisar, ele era um campeão da fé contra o arianismo. Logo, qualquer hipótese, a infalibilidade está fora de questão. Então esse aqui é o Manual de Apologética. Que livro que é esse? Catecismo da Crise, tinha que ser apagado esse comentário. Vou ler para vocês o que eles falaram. O Papa Libério sucumbiu à pressão dos arianos que negavam a divindade de Cristo. Excomungou o bispo Atanásio, o valente defensor da doutrina católica, e subscreveu
a fé, profissão de fé ambígua. Olha o que esse livro está falando. Esse livro está contradizendo São Roberto Bellarmino, 4 papas ou até mais, entre outros doutores da lei, e todos os manuais de apologética da pré-Vaticano II, todos. É impressionante como que eles são baixos, vocês são baixos, espalhando essa mentira. Veja o que o Papa Pio VI fez em abril de 1791 contra um arcebispo. Olha, veja o que ele fez. Olha aqui. Talvez, no reconhecimento dessas ações, o bispo de Lida, Jean-Joseph Goebel, for eleito arcebispo de Paris, enquanto que ainda vivia o arcebispo. Ele está seguindo o exemplo de Ixiras, não sei, o qual foi proclamado bispo de Alexandria no concílio de Tiro como paga por sua obra pecaminosa de acusar o santo Atanásio e de expulsá-lo da sua fé. Então não foi o Papa Libério, mas o pseudo-bispo Isquiras quem, antes de usurpar a sé de Alexandria, expulsou Santo Atanásio de sua sé. Não foi o Papa Libério, São Libério. Veja o que diz aqui o São Roberto Bellarmino. A nós parece que, dentre essas sentenças, a segunda é a mais verdadeira. E qual que é a segunda sentença? Que Libério, ao retornar do exílio, foi verdadeiro, ortodoxo e piedoso. É isso que o São Roberto está falando. Ademais, eu mesmo li na Biblioteca Vaticana as epístolas manuscritas de Libério, que foram escritas em partes para o imperador e em partes para os bispos orientais. Então, São Roberto Bellarmino foi lá e pesquisou isso. Nelas, ele dava a entender, assaz abertamente, que queria finalmente aquecer a vontade do imperador. Além disso, ao menos que confessemos que Libério alguma vez faltou com a constância em guardar a fé, estamos obrigados a excluir Félix II, que geriu o pontificado em vida de Libério, do número dos pontífices, embora a Igreja Católica venere esse mesmo Félix como Papa e Mártir. Finalmente, Filomeno e Nicéforo indicam, embora obscuramente, que Libério concordou com Valente e o Sárcio no concílio de Sírmio, e feitas as pazes, recebeu a sua sé, ajudado também pelas cartas do mesmo concílio. Mas, embora as coisas sejam assim, Libério nem por isso ensinou uma heresia ou foi herético. São Roberto Bellarmino falando aqui para vocês da fraternidade. São Libério nem por isso ensinou uma heresia ou foi herético, mas apenas pecou por um ato externo, assim como São Marcelino. Se não me engano, ele ainda pecou menos que São Marcelino, diz aqui São Roberto Bellarmino. Então aqui a gente fica entre o padre Matias Galdron e toda a apologética católica que existe. E que ele não tenha sido verdadeiramente herético é o que ensina Santo Atanásio, dizendo que Libério fez o que fez coagido e à força de tormentos, e que não deve ser considerada como sua sentença a que foi extorquida por ameaças e terrores, mas sim aquela que ele proferiu quando tinha sentimentos livres. Então Santo Atanásio, que é o mesmo que esse povo da fraternidade diz, está falando aqui contra vocês. Que ele não tenha ensinado heresia é algo que se pode facilmente ser provado. Pois como se deduz das palavras de Atanásio e das epístolas do próprio Libério, o pontífice cometeu 2 males. Um, quando subscreveu a condenação de Atanásio. O outro, quando ficou em comunhão com hereges. Em nenhum deles, porém, ele violou expressamente a fé. Pois embora os hereges perseguissem Atanásio por causa da fé, contudo eles não usavam como pretexto a causa da fé, mas os crimes morais. E Libério consentiu com a condenação de Atanásio por causa dos crimes que lhe objetaram, e não por causa da fé. De modo semelhante, quando ele esteve em comunhão com hereges, fê-lo porque eles fingiam ser católicos. Pois nas suas epístolas, Libério diz que comungou com os bispos orientais porque achou que a fé deles era congruente com a fé católica e estava livre da perfídia ariana. Então, São Libério aqui era contra o arianismo, escancarado contra o arianismo. Ademais, Sosomeno e Nicéforo dizem que na paz que Libério fez com os bispos arianos, não se pediu a Libério nada além de que ele subscrevesse a confissão de Sirmínio publicada contra Fotino e a confissão antioquedana publicada em Ensenia. Essas confissões, embora não tenham um vocábulo homoousios, contudo são católicas. E Hilário as expõe no livro dos Sínodos como católicas. Santo Hilário. Acresce que, como referem Sosomeno e Nicéforo, Libério não somente subscreveu a confissão ariana, mas também publicou uma confissão antes de partir para Sirmínio, na qual excomungava abertamente aqueles que negavam o Filho é semelhante ao Pai em substância, e em todos os outros aspectos. Ele o fez porque os arianos haviam espalhado um falso rumor, segundo o qual Libério tinha começado a ensinar que o Filho não era consubstancial ao Pai. São Roberto vai continuando. Deve-se, pois, explicar o mais rápido possível a história do pontificado de Libério e Félix, cuja narração evidenciará a admirável providência de Deus na conservação da sé apostólica. Uma vez deportado Libério por causa da sua fé católica para o desterro, o clero romano jurou que não admitiria nenhum outro para o pontificado enquanto Libério estivesse vivo, atesta o Jerônimo, embora as suas palavras estejam transpostas.
As palavras, uma vez expulso ele para o exílio, todos os clérigos juraram, etc., foram colocadas no ano de 351, mas devem ser colocadas depois das palavras, Libério, bispo dos romanos, é mandado para o exílio, que foi colocado no ano de 361. Depois, por obra dos arianos, sobretudo de Acácio, bispo de Cesareia, Félix, diácono de Roma, é criado bispo no lugar de Libério, o qual, em virtude desse benefício, estava livremente em comunhão com eles, embora não fosse ele próprio mariano. Assim escreve Rufino. No lugar dele, de Libério, Félix, seu diácono, é subrogado pelos hereges. Ele é manchado não tanto pela diversidade da seita, como pela conveniência da comunhão e da ordenação. E Teodoreto diz, sucedeu a Libério um certo diácono, seu fiel, de nome Félix. Este, embora tenha conservado sua integridade a fé exposta no concílio de Nicéia, contudo estava livremente em comunhão com aqueles que a queriam derrubar. É por isso que nenhum dos habitantes de Roma quis entrar na igreja enquanto ele estava dentro. Então, nenhum dos habitantes de Roma queriam entrar na igreja enquanto tivesse um herege lá dentro. Isso que é católico, né? Imagina esse povo nos dias de hoje. Também Sosomeno escreve o mesmo, e Jerônimo não está em desacordo com esses autores, pois a palavra ariano, acrescentada ao nome de Félix, parece ter sido insinuado vinda de outro lugar. Com efeito, os antigos códices e manuscritos não apresentam essa palavra, como notou Mariano Victório, nem tampouco a tradução de Sofrônio para o grego. Então, enfim, aqui ele está falando de Félix, né, que é uma passagem pro Libério, do Libério para o Félix. E conclui aqui que, com efeito, consta que naquele tempo Félix foi um papa cismático e não um verdadeiro e legítimo pontífice, pois não pode haver dois pontífices simultaneamente. Libério, naquele tempo, estava vivo e era o verdadeiro pontífice. Por isso, como citamos acima, a partir de Teodoreto, nenhum dos católicos queria estar em comunhão com Félix naquela época. Então, os católicos eram católicos mesmo, né? Tinha um papa lá que era herege, ou não era papa, eles não iam de jeito nenhum entrar na igreja, no templo de Deus. É melhor estar nos cárceres e nas cavernas do que no templo de Deus com hereges. Santo Hilário dizia isso. Os católicos sabiam disso. Melhor estar fora desse templo, que tem um herege, do que participar com ele. E aqui é uma coisa muito importante que vocês, todos os católicos, têm que aprender. Com efeito, os homens não estão obrigados a perscrutar os corações, nem podem fazê-lo. Ao contrário, eles simplesmente julgam o herético e condenam como herético aquele que, segundo as obras externas, eles veem que é um herege. Isso é indicado por Jerônimo ao dizer que muitos membros do clero romano perjuraram e aderiram a Félix. Então aqui, esses ensinamentos aqui, é de como o católico não julga o ato interno, mas sim o ato externo. Isso aí, que recentemente o Sr. Zuck falou que não posso julgar um herege. Lógico que pode. A pessoa falando uma heresia, você consegue julgar. Por isso que tem catecismo, por isso que tem ensino, por isso que é tão importante o ensino católico. Para vocês identificar principalmente uma heresia. E esse aqui é São Roberto Bellarmino, doutor das controvérsias, falando. Contra vocês que são daí da fraternidade. Por que vocês não estudam São Roberto e param de publicar essa obra errada de Matias Galdon? E São Libério vai ser a espada que vai destruir vocês. Pode ter certeza. Mentira contra um santo, isso aí clama aos céus. Uma mentira dessa contra um santo. E conclui São Roberto Bellarmino. Talvez essa fábula sobre São Libério, talvez essa fábula tenha surgido da opinião concebida sobre a heresia de Libério e a perseguição contra os católicos depois de expulso Félix. Com efeito, uma vez expulso Félix, Libério começou a ser cruel para com os católicos à maneira de um leão, como eles pensam falsamente. Homens ociosos criaram a história de que, depois de Félix II, sentou-se no pontificado um certo leão pontífice ariano. Mas essas coisas devem ser contadas entre as fábulas. E assim que termina São Roberto Bellarmino defendendo o Papa São Libério. Até no Wikipédia, você vai lá no Wikipédia e digita Papa Libério. Vai estar lá escrito: Papa Libério, encíclica Quarto Supras, diz que Libério foi falsamente acusado pelos arianos e que recusou a condenar Santo Atanásio. Até no Wikipédia tem. O pessoal da fraternidade está muito, muito, muito desonesto. Assim. Pra chegar no nível do Wikipédia, falando mais a verdade que é o livro da fraternidade, é impressionante. O Wikipédia falando mais verdade que o livro do Catecismo da Crise da Igreja da Fraternidade. A que ponto chegamos? Que, se você que não tem noção assim de quem foi São Libério, eu vou dar uma noção para você. Ele foi um papa romano, lá dos anos 352. Ele era um grande defensor da ortodoxia de Nicéia, que era contra o arianismo. E em 355 ele foi exilado para a Trácia por um imperador, Constâncio II. Exilado. Imagina naquela época, por você não ser porque o imperador era ariano. E ele foi exilado, ele foi em nome da fé exilado
não se adulou, não bajulou o imperador, não fez nada, foi contra, e aí foi exilado. Ele não desejava que a igreja latina e a igreja se dividissem. Ele fez isso pela fé. No exílio, o verdadeiro Papa, teve a eleição de um antipapa, que foi o Félix II. E o povo católico não aceitou. E Libério ficou firme 2 anos num exílio, 2 anos. E lá, depois de muito tempo ele voltou. O Félix II fugiu, porque ele era antipático. E ele foi um papa que mandou, a importância dele, para vocês terem ideia, ele mandou escrever o catálogo liberiano, a relação dos mártires, dos confessores, papas e imperadores. Ele que mandou escrever isso. E o que era um exílio naquela época? Exílio era uma alternativa para você não... uma alternativa à pena de morte. Então você era forçado a sair da sua terra natal e seria incapaz de retornar. Incapaz. Você perderia todos os seus direitos de cidadania vitalícia, você perde todas as suas propriedades, você perdia tudo. Tudo. Jogado na rua. Muitas pessoas afirmam que o sumo pontífice pode enganar-se. Muitas pessoas falam isso. E São Libério é citado para negar a jurisdição suprema e a infalibilidade papal do sumo pontífice. Sempre que eles falam isso, e quem fala isso são os protestantes, os conciliaristas, os galicanos, os anti-infabilistas. Sendo que o Concílio Vaticano I e a Pastor Eternos diz claramente que nenhum papa ensinou heresias. Até São Roberto Bellarmino, nesse livro aqui, já disse que nenhum papa ensinou heresias. Santo Afonso diz que nenhum papa ensinou heresias. Um dos maiores santos da igreja. E vocês querem publicar, ousadamente falar essa heresia, esse falso testemunho de Libério. E vale ressaltar que essa frase de Libério está, inclusive, no Denzinger novo aí, de pós-conciliar. Está lá essa heresia também, bem escrita. Então o Denzinger já está contaminado também com as coisas do conciliarismo, do Concílio Vaticano II, falando mal de Libério. O próprio Denzinger. E vocês querem falar de São Libério ainda? Quem de vocês, vocês aí da fraternidade, quem de vocês iria ter coragem de estar frente a frente com o imperador naquele tempo, ir contra ele, ser ortodoxo? Quem de vocês? A gente viu qual que é a coragem de vocês nesses tempos aí que a gente teve, as autoridades sanitárias mandando sacar hóstia, mandando fazer todo tipo de atrocidades na igreja, mandando fechar igrejas. Vocês acuados igual cachorrinhos covardes. São Libério era viril, sangue romano, latino. Não se entregou. Muito mais homem que vocês. Vocês falarem que ele é herege hoje, nos dias de hoje. Nós temos aí todas as provas e evidências. Quem são vocês para falar de São Libério? Vocês não têm 1% do sangue viril que tinha o nosso Papa São Libério. O que vocês fazem é um pecado grave. Falar mal de um santo católico. E um Papa santo. Mas São Libério é a espada que vai cortar vocês, tirar vocês, desmascarar vocês, mostrar a face de vocês. Que essa filosofia falsa, teologia falsa, de desobedecer um Papa não existe na doutrina católica. São Libério é quem vai cortar vocês. Convido todos vocês que são da fraternidade, fiéis aí, vão lá estudar São Libério. Vamos ver o que eles estão falando de São Libério, para justificar essa posição errada, essa posição errônea, essa posição vergonhosa. E o que a gente tem que falar de Papa São Libério? É que ele não foi herege, ele foi contra a excomunhão de Santo Atanásio e foi exilado pelo imperador justamente por ser contra a heresia ariana. Ele foi exilado porque ele era contra. Esse Denzinger, que modernista, da edição modernista, que ainda inclusive omite parágrafos da Quanta Cura sobre liberdade religiosa. As edições anteriores nunca vamos encontrar Libério covarde, débil, que os modernistas querem vender aí.
é São Libério, santo confessor da fé católica. E além da crise da igreja, o Michael Davis também fala a mesma coisa de Libério, para defender que é justo a gente resistir a um papa, ou que existe papas que podem errar na fé, pode cair heresias. Aqui eu faço as palavras do artigo que eu vou deixar aí, o senhor Diogo. Ele diz: é necessário dizer que a horrorosa nova enciclopédia católica, como todas as obras que emanaram da Igreja Conciliar a fim de atualizar-se e desatualizar as contrapartes pré-Vaticano II, aproveita toda a oportunidade que tem para atacar a Igreja e diminuir a estima que os católicos devem ter pela Santa Sé, invariavelmente se alinhando com os inimigos do Vigário de Cristo nas alegações que eles trazem contra ele. Davis é desmascarado como homem que está disposto a usar esse tipo de fonte a fim de reforçar os seus preconceitos ao mesmo tempo que abandona as autoridades tradicionais e confiáveis, que contradizem a tese que lhe parece conveniente defender. E Michael Davis, Padre Matias Galdron, todos esses aí, é conveniente para eles defender esse erro de que Libério caiu em heresia, que fez tudo isso daí. Até que ponto eles chegaram para fazer isso? Que desonestidade. Por fim, aqui se encerra a primeira defesa do papado, do Papa São Libério. Qual que era o clima daquela época, né, se a gente for ver? É que quando surgiu o arianismo, surgiu uma espécie de perseguição em Roma. O Santo Atanásio diz que os bispos, as senhoras piedosas, todos eles eram obrigados a se esconder. Os monges não estavam seguros, os estrangeiros eram expulsos. Tudo estava sendo vigiado. Era assim que era no tempo do arianismo lá em Roma. Então Libério foi arrastado perante o imperador lá em Milão, semi-ariano. O que Libério fez? Libério falou com ousadia na cara do imperador, ordenando a Constâncio que parasse de lutar contra Deus e declarando sua prontidão para ir imediatamente para o exílio antes de que seus inimigos tivessem tempo de inventar acusações contra ele. Teodoreto que escreveu essas entrevistas, o glorioso Libério. Libério recusa a reconhecer a decisão do concílio de Tiro e a renunciar a Atanásio. Então foi um tal de Epicteto tentar convencer, dizendo que Libério só queria, depois aos pessoas que Libério só queria se gabar aos senadores romanos de que havia derrotado o imperador em argumentos. E olha como que foi o diálogo. O imperador, depois que o santo falou isso, o imperador falou: quem é você para defender Atanásio contra o mundo? E Libério responde: antigamente foram encontrados apenas 3 para resistir ao mandato do rei. Então esse eunuco fala, esse eunuco Eusébio gritou: quem que é você, Libério? Compara o imperador a Nabucodonosor? E Libério diz: não, mas você condena os inocentes. Ele exige então que todos subscrevam a fórmula de Nicéia e que os exilados devem ser todos restaurados. Todos os bispos devem se reunir em Alexandria para dar a Atanásio um julgamento justo no local. Então Epictetus disse: mas os transportes públicos não serão suficientes para transportar tantos bispos. E Libério diz: eles não são necessários. Os eclesiásticos são ricos o suficiente para enviar seus bispos até o mar. Aí o imperador Constâncio fala no meio: os sínodos gerais não devem ser muito numerosos. Você sozinho resiste ao julgamento do mundo inteiro. E o mundo inteiro era ariano. Ele prejudicou a todos e a mim acima de tudo. Não satisfeito com o assassinato do meu irmão mais velho, ele também colocou Constante contra mim. Eu deveria premiar uma vitória sobre ele, mais do que uma vitória sobre Silvanus ou Magêncios. Isso o imperador falando do Atanásio. E Libério diz: Libério diz: não empregue bispos cujas mãos são destinadas a abençoar para vingar sua própria inimizade. Faça com que os bispos sejam restaurados e, se eles concordarem com a fé de Nicéia, que eles consultem sobre a paz do mundo. Que um homem inocente não seja condenado. E Constâncio retruca: estou disposto a mandá-lo de volta a Roma, se você se juntar à comunhão da igreja. Faça as pazes e assine a condenação. Assina que você condena Libério. Condena Atanásio. E Libério diz: já me despedi em Roma dos irmãos. As leis da igreja são mais importantes que a residência em Roma. Então, São Libério é exilado para fora de Roma. Esse que é o nosso Papa São Libério. Uma parte dele, um caráter dele, na frente do imperador romano. Um Papa, portando-se como Papa. E esse povo da fraternidade quer fazer essa injustiça contra São Libério. Então, lamentavelmente,
Nós temos que defender nosso Papa contra essa gente torpe que fica ventilando essas mentiras por aí. As pessoas ficam acreditando, achando que já houve papas hereges e que podemos resistir como Santo Atanásio resistiu ao Papa. Que loucura! Isso aí é propaganda protestante, propaganda luterana. É isso, salve Maria. Bom dia a todos. Que Deus nos proteja dessas mentiras que estão espalhadas por aí. São José, rogai por nós. Amém.